Boa tarde, agora quem está gravando, vamos lá, gente. Na aula passada, nós resolvemos alguns exercícios, eu falei sobre alguns conteúdos, né? Falei sobre a escrita no monitor serial e passei uma lista de exercícios para vocês. Os 29 participantes aí do curso nos enviaram. Então, pessoal, seguinte, deixa eu ver aberto, acho que não está aberto. Agora eu queria saber de vocês que estão online aqui. Vocês querem que eu resolva esse exercício por completo, desde o início? Ou só querem que eu demonstre o meu para vocês verem se vocês fizeram da maneira correta? Tem alguém que está online aí que não fez a atividade? Vocês querem que eu resolva ou só faça a explicação em cima do que eu fiz? O que vocês preferem? Rafael falou, resolva. O Manuel, eu fiz, mas não do jeito mais econômico. Então, gente, vocês têm a possibilidade de escolher aí. Vocês querem que eu resolva ou só explique? O que vocês preferem? Resolva 2-0. Então, vamos lá. Depois de resolver os exercícios, então, pessoal, depois de resolver os exercícios, eu vou falar um pouquinho sobre o fechamento da nota, tá? Então, vamos lá. Criar novo circuito. Todos estão vendo minha tela aqui do Tinkercad? Beleza, então vamos lá. Então, deixa eu ler o exercício aqui primeiro, né? Primeiro exercício diz assim, ó. Escreva um programa que verifique a validade de uma senha fornecida pelo usuário através do monitor serial. A senha válida é o número 7777. Deve ser impressas as seguintes mensagens no monitor serial. Acesso permitido caso a senha seja válida. Acesso negado caso a senha seja inválida. Altere o programa de forma que acenda o LED verde caso a senha seja válida e vermelho caso seja inválida. Beleza, então vamos lá. Vou pegar aqui minha placa de teste. Vou adicionar aqui ao Tinkercad. Vou adicionar aqui duas LEDs, né? Um para a senha sendo 777 e uma para a senha não sendo 777. Né? Então, uma LED vermelha e uma LED verde. Vou botar um pouquinho para cima. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui dois resistores. Como não falei nada sobre a resistência, não coloquei imagem. O padrão para as LEDs são 221 ohms.
Beleza até aqui, pessoal? Na montagem do serviço, conseguiram fazer essa parte. Eu acho que a maior dificuldade foi no código, certo? Ela me respondeu que sim. Alterar aqui de texto para bloco, ou de bloco para texto, na verdade. E aí eu vou criar aqui as minhas duas LEDs, né? Define, LED vermelho na porta 13, define LED verde na porta 10. Vou botar o P-Mode aqui, P-Mode, na LED vermelho, Output, que trata de atendimento luminoso, então P-Mode, LED verde, Output. Peraí que a Manuela mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Professor, aparentemente eu esqueci de adicionar a LED vermelha no exercício 1. Posso editar no Tinkercad para complementar o exercício? Pode? Pode sim. Tá, então aqui, ó. Escreva um programa, verifica a validade de uma senha fornecida pelo usuário através do monitor serial. A senha vai no número 777. Deve ser impressa a seguinte mensagem de acordo com deve ser impressa a seguinte mensagem no monitor serial. Acesso obtido, caso a senha seja válida. Acesso negado, caso a senha seja inválida. Altere o programa de forma que acenda o LED verde, caso a senha seja válida, e vermelho, caso seja inválido. Então, falei lá sobre os dois meios. Mas pode adicionar assim, tá? Beleza. Então, aqui eu vou dar um serial aqui. Essa padrão aí, 9600, certo? Feito isso aqui, pessoal, a gente vai lá para nossa função loop. O que nós precisamos fazer aqui? Eu vou criar um tipo inteiro, int, senha, e vou fazer a leitura do serial utilizando a função parseInt. Tá? O parseInt é o responsável por capturar números inteiros e mandar para as variáveis inteiras. Tá? Esse aqui vocês tinham ter pesquisado, identificado lá dentro do padrão de comunicação serial, o parseInt. Quem assim leu o trabalho antes de fazer, vai ter percebido aqui, ó, que eu coloquei na própria questão, gente. Ó, a questão 3 é sobre os valores, ele recebe os valores inteiros, né? Então, quando ele pede aqui, ó, serial, initialmente existe valor 1. Aí, enquanto ele aguarda o usuário digitar, né, o ato de extensão fica aguardando o usuário digitar algo, conforme eu coloquei no comentário aqui, ele vai capturar o valor 1 através do parseInt. Então, nem precisava você pesquisar se você tivesse lido o trabalho entendido, né? Mas, enfim, o comando correto para se ler o número inteiro é o serial com parseInt. Então, feito isso aqui, pessoal, inclusive aqui no exercício já tem quase o código completo, né? Mas beleza, então vamos lá. Então eu fiz meu int serial, certo? Int serial parseInt. Agora eu vou fazer um if serial.available, para guardar o usuário digitar. E eu vou fazer melhor, eu vou solicitar a minha senha, ele capturar a minha senha, quando ele estiver de fato aguardando. Então, dentro do meu if serial available,
eu vou colocar o int senha recebendo o parseInt. Feito isso, beleza. Aí agora, eu vou usar um outro if para verificar se minha senha é a 777, né? Então, se minha senha for igual, que é uma comparação, né? 7777, o que eu vou fazer? Se minha senha for a 7777, eu vou acender minha LED, né? Alright, LED, verde, e vou desligar, por via da dúvida, a minha LED vermelha. Caso a senha não seja essa, não seja 777, o que eu vou fazer? Lá no digital right, a minha LED verde vai ficar desligada e a minha LED vermelho vai ficar ligada. Fecha aqui, encerro no available. Pessoal, ficou alguma dúvida quanto a esse trecho de código aqui? Não fez essa primeira questão? Todos fizeram? Pessoal, como vocês podem perceber, está funcionando normal, tá? Quando eu digito a senha 141, ele acende a vermelha. E quando eu digito 7777, ele acende a verde, tá? Então, só vai acender a verde quando eu digitar a senha 7777. Aqui o Renan mandou a pergunta, deixa eu ver. O Renan perguntou assim, com relação ao serial PG 9600, eu sei que preciso colocar essas transferências bits e tudo. Mas por que é 9600 mesmo? Renan, é o seguinte, 9600 a gente chama de tax bound, que basicamente uma taxa, eu poderia traduzir como uma frequência de transferência. Sabe quando a gente está trabalhando com internet, eu não sei se você já trabalhou com programação web, e nós temos a porta de alocação do servidor, por exemplo, porta 8080, então é naquela porta que ele vai funcionar. Então, por exemplo, quando você instala uma impressora na sua casa, ela tem uma porta específica onde essa impressora vai funcionar. Então aqui é o mesmo caso. Esse 9600 é a taxa de transferência, uma frequência de transferência, que vai possibilitar a comunicação serial com o computador. Então, todas as vezes que você estiver transferindo informações do arquivo para o computador, a gente vai usar esse bulk rate aí de 9600. Beleza? O Rafael perguntou, a função serial available faz o que mesmo? Ela fica, aqui no trabalho dele já tinha a resposta do que ela faz, Rafael. Serial available, esse laço de repetição, que no caso não tem laço, né? Ele fica esperando o usuário citar algo. Então, o que esse serial available faz? Então, eu vou tirar ele para você ver, eu vou tirar o serial available aqui, vou tirar a chave dele aqui, embaixo. Deixar só o int e o 2, certo? Então, se eu mandar executar aqui, vou digitar a senha aqui.
Vocês perceberam o que aconteceu? Já te respondo, não, só um pouquinho. Vocês perceberam o que aconteceu quando eu tirei o aveiro? Ó, eu fico 7 do Enter. Já acende o verde e logo em seguida ele volta pro vermelho. Por quê? Não, 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 pessoal. Vocês estão esquecendo de um detalhe, ó. O nome dessa função aqui é um void loop. Por que o nome dessa função aqui é void loop? Porque ela fica executando essa função aqui sem parar. Então imagina aqui comigo, ó. Eu digitei, ele está fazendo isso aqui sem parar e sempre caindo no else, desligando, ligando a minha LED vermelha, desligando a verde. Então, quando ele vai executar mais uma vez, eu digito o número 777, ele acende a verde, desliga a vermelha. Só que depois do delay aqui, ele volta aqui para cima novamente e vai fazer a conferência e aí a senha já não é mais 777. Ele já solicitou de novo o parseInt, não foi digitado nada e ele caiu aqui para o else. Então, para que serve o available? É para ele parar o loop e fazer com que o loop fique aguardando a entrada do valor. Se eu voltar aqui, vocês vão perceber a diferença. Ó, se eu colocar o available agora e iniciar meu programa, quando eu apertar aqui 7777, dá um enter, vai ligar a minha LED verde, que ele não vai mudar para o estado vermelho quando sem o available, enquanto você não digitar outra senha. Então, a gente está falando, opa, peraí, função loop. Ele vai aguardar até o usuário passar outro número dentro do meu monitor serial. Entendeu? Aqui tem mais perguntas. Deixa eu voltar lá do Renan primeiro. Renan perguntou assim, mas se fosse outra frequência, iria dar problema? Acho que você está falando do serial begin, né? Sim, Renan. O Tinkercad é uma simulação, então eu não testei para ver, a gente pode até testar se ele vai funcionar o canal de comunicação. Ixi, o Webex está dando um erro aqui, ele vai fechar a janela. Se por acaso fechar a janela, gente, por acaso fechar a janela, vocês entrem de novo na sala, tá bom? Tá com algum problema aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver essa mensagem aqui, ó. O tempo de alocação do meeting vai expirar, não sei se está acontecendo isso. Tá, mas vamos lá, tem 5 minutos. Então, por exemplo, ó, Renan, se eu mudasse aqui para, sei lá, fala o número aí para mim, Renan. 800. Né? Vou mandar executar de novo. Olha, vou passar aqui um valor. Sei lá, 7777. Aí, ó. No caso do Tinkercad, ele vai aceitar os valores que forem passados aqui, ó. Mas, no Arduino, quando a gente for trabalhar fisicamente, pode ser que essa corda, essa frequência esteja ocupada com outros módulos ou outros dispositivos. Aí não se recomenda utilizar outro valor para a comunicação com o computador, além de 9.600. Aqui no Tinkercad ele está aceitando beleza. Mas pode ser que no Arduino, se tiver um outro módulo ou uma outra placa comunicando através dessa frequência de transmissão,
não vai dar certo. Então, o padrão de comunicação para o computador é 9600 sempre. Beleza, Renan? Ficou claro aí? Deixa eu ver aqui. O Manuel perguntou, professor, por que o senhor abriu a chave para o serial available? Qual a diferença dessa situação para os exercícios 3 em que o serial available não tem chave aberta? Não, é que é diferente, Manuel. Lá na 3, ele está dentro do while, está dentro do laço, tá? E você tem que perceber outro detalhe. Aqui, no exercício 3, ele não está dentro da função loop. Ele está dentro da função setup. Você percebeu isso? Por isso que ele está usando esse while aqui. Para ficar verificando se o usuário digitar algo sempre até o usuário digitar algo. Porque se eu tivesse o serial available, ele ia fazer essa verificação apenas uma vez. A gente está fazendo isso aqui para dizer para o usuário, ó, estou aguardando você digitar alguma coisa aí. Entendeu? E assim que o usuário digitar, aí vem para o serial parseInt e vem para dentro do valor. Entendeu, Manuel? Rafael falou assim, ele meio que interrompe o loop. É isso, exatamente. Renan, beleza. Exercício 3 também o código está em void setup. Posso estar me esquecendo, mas por que dá certo? Porque o void setup, a única diferença do void setup para o void loop é que no void loop ele está executando vários loops dentro, é como se eu estivesse dentro de um while infinito. Essa é a minha função loop. Então já foi proposital, já vi fazendo setup, mas eu não sei se todo mundo prestou atenção nesse detalhe. Mas dentro da função setup ele não está em vários loops. Tá? Mas ele vai funcionar do mesmo jeito que é uma função dentro do seu admin. Renan falou, beleza, valeu. Renan, sim. Manuel, beleza. Com mais alguma dúvida, gente? Entendi aqui a primeira questão, por que tem que usar o serial available, por que eu usei o parseInt, como é que eu fiz a comparação com a senha. Beleza, né? Tá certinho, entendi. Mais alguma dúvida? Pra gente ir para a questão número 2. Por enquanto tá tudo tranquilo. Rafael, entendi, professor. Beleza. Pessoal, vai cair a sala, aí vocês entrem de novo, tá bom? Vou verificar o que está acontecendo aqui. Temos um probleminha aí com o Webex, eu acho que alguns episódios. Espero que não aconteça de novo. Vamos lá. Então, a 2 diz assim. Escreva um programa que verifique a idade passada através do leitor serial. Caso a idade seja maior ou igual a 18 anos, o LED azul deve acender. Caso a entrada do monitor serial seja superior a 18, o LED vermelho deve acender, demonstrando que a pessoa é menor de idade. Altere o programa de forma que mostre a mensagem. Maior de idade, estado autorizado, quando for maior ou igual a 18 anos. E a mensagem menor de idade, quando for menor que 18 anos. Beleza, então vamos lá, gente. Vão me acompanhando, qualquer dúvida, pode me chamar. Então, é bem semelhante à questão anterior, tá? Então, quem conseguiu fazer a 1 também conseguiu fazer a questão número 2. Aqui são duas LEDs. Vou colocar aqui uma LED vermelha, uma LED azul. Dois resistores. Como não foi delimitado nem passado foto, a resistência é a padrão, 220 ohms. Fazer as ligações aqui.
negativo. Beleza. Aqui eu acho que ninguém teve problema, tá? Vamos ficar aqui para ter. Vamos lá. Eu preciso definir as minhas conversas, né? Define, LED vermelho, verde, define, LED azul, nossa. Os pinotes necessários, pinotes, vermelho, output, pinotes, LED azul, output, serial com begin, serial com begin na porta 9600 aqui no Tinkercad, como o Renan bem visualizou aí, não faz diferença. Mas na prática, na realidade, faz. Beleza, feito isso, o que nós vamos fazer agora? Então, a primeira coisa é chamar o nosso querido available. Serial.available. Então, available, abre chave. E aqui dentro do available, vou chamar uma variável, vou criar uma variável inteira, né? Agora eu vou chamar ela de idade, a gente é chamado como senha, né? Chamar uma idade, entidade, e essa entidade vai receber o que mesmo? Vai receber o serial, parseInt. Depois de ter recebido, então, o que eu já tenho, né? Eu estou falando para a minha função de esperar o usuário digitar um valor. Eu vou armazenar esse valor que for digitado na minha variável idade. Eu vou fazer um outro if aqui dentro desse if, fazendo a comparação, né? Se a minha idade for igual, na verdade é maior ou igual, né? Maior ou igual a 18 anos, o que eu vou fazer? Eu vou digitar o right, a minha LED vermelho, deixar ela ligada, né? E digitar o right na minha LED azul, deixar ela ligada. E vou imprimir a mensagem, né? Serial, LN. Qual que era a mensagem lá? Era acesso autorizado, né? Maior. Certo? Aí, se não for maior ou igual a 18 anos, se a outra situação que é o else, vai ser menor que 18 anos. No caso menor de 18 anos, vai dar um digital right, LED, vermelho, igual LED vermelho, e digital right, vai desligar o dia das buscas do LED azul. Eu vou escrever outra mensagem, serial, menor de idade. Entrada não autorizada. Menor de idade, entrada não autorizada, certo? Aí, feito isso, deixar o meu else, deixar o meu if lá de cima, e o meu loop já está fechado, certo?
Eu acho que é isso, não é nada. Então, se eu passar aqui 15 anos, menor de idade, operador não autorizada, galera vermelha acende. Agora, se eu passar dos 19 anos, a lei de azul acende e a vermelha apaga e a mensagem é impressa. Maior de idade, acesso lá, autorizado. Passar de 18, mesma coisa. Maior de idade, acesso autorizado. É, gente, entendido? Manuel respondeu sim. Gabriel Sérgio. Então tá, gente. Não ficou nenhuma dúvida, então a gente vai para a última questão, que é a questão número 3, né? Vamos lá. E um novo workspace aí, um novo local de trabalho. Vou criar aqui um novo exercício. Vou pegar minha placa de teste. Deixa eu ler a questão 3 lá. Ah, tá. É a montagem do circuito, então são 3 LEDs, 3 resistores de 470 ohms, ligações padrão. Então vamos lá, vou fazer. É uma LED vermelha, uma verde e uma azul. 3 LEDs. Verde, primeira verde. A segunda é vermelha. E a terceira é azul. Certo, né? São 3 resistores. Aí quais são as portas que estão ligadas aqui? O azul está ligado na porta 13. O azul está ligado na porta 13. Pessoal, vamos me acompanhando aqui. Se eu fizer alguma cagada aí, vocês me orientem, hein, que às vezes passa despercebido. O vermelho está na porta 12. Ó, vermelho na porta 12. E o verde na porta 11. Verde, porta 11. Beleza? Ligar todos agora no terra. Certo? Vamos para o código. Pergunta aí e interrompe, tá bom? Não eu vou seguir.
Aí aqui fora aí no caso da terceira aqui, ela tem a parte do código. Então eu recomendo que vocês sigam aqui exatamente o que o código está pedindo, né? Então, a minha LED 1 está na porta 11, você não usou o define, registrou a variável direto, né? Então, int, LED 1, porta 11, int, LED 2, porta 12, int, LED 3, porta 3. É isso, né? LED 1, porta 11. LED 1, 11, LED 2, 12, LED 3, 3. Beleza. Aí eu vou declarar os três valores, né? Valor 1, valor 2, valor 3. Valor 1, valor 2, valor 3. Aí a gente já vai para o nosso setup. Então, dentro do setup, nós vamos ter os três símbolos. LED 1, output. LED 2, output. LED 3, output. Serial. Aqui o código SAP é como? Agora, do serial tudo CLN. Digite o valor. Tá. Serial, CLN. Digite o valor. Primeiro valor. Aí depois, o while serial available. While serial available. Serial available. Ok? E aí depois ele vai chamar o parseInt, né? Então, o valor já foi registrado, né? Já declarei lá em cima. Então, valor 1 igual serial parseInt. Fecha parênteses. Isso. Então, vamos fazer a mesma coisa com o valor de 2 e 3. Serial, LN, digite o valor. While, serial, available, valor 2, igual, serial, par, serial, LN, digite o terceiro valor. Serial, valor 3, serial, par, certo? Eu estou fazendo complementando. Se você observar aqui, ele só fez até o valor 2, né? Mas como são 3 valores, eu já coloquei o terceiro valor. Então, o código com o terceiro valor, estilo dos respectivos comandos do if, de maneira que realiza a comparação entre os valores entre o maior valor do seu serial. Beleza? Tá. Então já temos 3 valores armazenados, né? Foram solicitados, usados digitar. Então depois disso eu vou usar no if e vou fazer a comparação. Valor 1 é maior que valor 2 e valor 1 é maior que valor 3. Se isso for verdade,
professores, se o valor 1 for maior que os outros dois valores, quem que é o meu valor 1? É a minha LED. O valor 1 é a minha LED que está na porta 11. Né? É a minha LED verde. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Se o valor for maior que os outros dois valores, a gente vai dar um print, LN, real, né? Real, LN, vai digitar assim, LED verde maior. E a gente vai acender a LED verde. Vamos digitar white, LED 1, LED 1, vou deixar as outras duas desligadas. Digital right, LED 2, 0. Digital right, LED 3, 0. Fechei o item, eu vou fazer a próxima função, né? Agora, em vez de ser o valor 1 maior, o valor 2 seja maior. O valor 2 é maior que o valor 1. E o valor 2 é maior que o valor 3. Mesma coisa aqui, ó. Vou pegar aqui e colocar na capa. E agora, a minha LED 2 está na porta 12. É a minha LED vermelho, né? Então, LED 1 vai ser 0, LED 2 vai ser 1 e a LED 3 vai ser 0. Então, agora LED vermelho maior. Vou dar outro item. Agora, se o valor 3 for maior que o valor 1 e o valor 3 for maior que o valor 2. Então, esse caso, né? Ó, eu esqueci de fechar os parênteses aqui, ó. Daí. Esqueci de colocar os pontos de vírgula aqui. E, pô, não está prestando atenção no que eu estou fazendo, não. Aqui, a gente começa a programar em Python, não precisa de vírgula, não precisa de ponto de vírgula, não precisa de nada. Aí quando volta para o C, esquece. Então, deixa eu ver se eu esqueci aqui. Agora está ok. As comparações agora, o valor 3 sendo maior. Quem que é o meu valor 3? O valor 3 é a minha LED azul. Coloco aqui 00 para a terceira LED. Para a terceira LED, está conectada na porta 13, é a azul, vai acender. Certo, gente? Entendido até aqui? Beleza, então, vou fechar esse item. Mandar executar. Vai abrir o monitor serial, ele vai pedir o primeiro valor, né? Então, vamos digitar aqui nos for o primeiro valor, se não me engano, é a verde, né? Então, vou colocar que ela vai ser maior. Então, vou colocar o valor 7 para ela. Aí, depois que eu digo o valor 7, ele pede o segundo valor. Se for o segundo valor seja 5, o terceiro valor seja 4. Aí, ó. LED verde foi o maior valor digitado. Então, ele acendeu a LED verde. Beleza? Então, ele vai fazer isso para todos os demais. Então, se eu parar aqui e iniciar novamente, apagar, opa, peraí. Vai fazer para o caso do meio agora, né? O primeiro valor é 1, o segundo valor é 7, o terceiro valor é 3. LED vermelho agora é maior, você vai acender o LED vermelho.
verificar o terceiro caso agora, o terceiro número maior. Então, o primeiro valor 1, o segundo valor 2, o terceiro valor 5. Beleza, acendeu o azul. 10 de azul, o maior valor. Beleza, gente? Entendido? Alguma dúvida? Pergunte agora o cálice. O cálice até o próximo semestre. Bom, gente, então, o que eu tenho para trabalhar com vocês hoje é a nossa última aula desse semestre. E eu não vou passar uma outra atividade no Tinkercad para vocês, uma resolução de exercícios. Nós vamos trabalhar em cima do projeto, como eu já havia avisado, certo? Então, como eu estiver adicional, vou explicar aqui, gente. Então, se for uma dúvida, a gente pode para outra parte, né? Vou deixar só falando aqui. Pessoal, é o seguinte, essa última aula falou 30 pontos, a anterior 20 pontos, 30, mais 20 pontos, mais 20 pontos do exercício da primeira lista, né? Esse projeto aqui foi envio da primeira parte, que valeu 40 pontos. O que eu vou fazer agora? Ó, 30, 50 e 70. Você já tem 70 pontos. Os 30 pontos vai ser da segunda etapa do projeto, tá? Vou enviar a segunda etapa do projeto. O que vai consistir na segunda etapa do projeto? Só conseguir ver o meu Word, pessoal? Bom, pessoal, o que eu vou pedir para vocês na segunda etapa do projeto que vocês devem enviar? Lembrando, vocês não devem enviar apenas a segunda parte do projeto. Vocês têm que enviar o projeto todo, só um arquivo que vai conter a primeira etapa do projeto que já foi feita, inclusive com as correções que eu pedi para quem teve correção, mas a segunda parte do projeto com o que eu vou falar agora. Tá? Então, o que é a segunda etapa do projeto vai ter? Vai ter que ter, que ainda não tem, porque tem alguns grupos que fizeram a primeira etapa, que é escrever a equipe e suas respectivas funções. Tá? Então, assim, tem pessoa que já colocou a equipe, já detalhou a equipe, escreveu a equipe e suas respectivas funções. Mas quem não fez deve fazer para a segunda etapa do projeto. Tá? Então, o que é isso aqui? Por exemplo, o grupo tem 5 pessoas. É a Yasmin, o Emanuel, o Gabriel, só você isso aqui, né? Então, mais participativos aí. Yasmin, Emanuel, Gabriel. Então, todo o grupo essas 3 pessoas. Então, o que a Yasmin vai fazer no projeto, o que ela já tem feito, o que o Emanuel vai fazer, o que o Gabriel já fez ou está fazendo. É essa decisão que você vai fazer. Pode até colocar uma foto, fazer um círculo com uma bolinha, colocar a foto da pessoa, ou um quadradinho, colocar uma foto pequenininha, ou se não quiser colocar foto, só coloca os nomes completos e as funções de cada um do trabalho, que tem feito, como se fosse um backstory. Ou seja, você vai colocar um histórico do que foi feito no trabalho, no desenvolvimento do trabalho, tá bom? O segundo item aqui, nós vamos fazer uma prototipação do projeto final de vocês.
Pessoal, serão só esses 2 itens para a segunda etapa, valendo 30 pontos. Tá? Por que só esses 2 itens para a segunda etapa? Porque nós estamos a uma semana para concluir o semestre. É apenas uma semana. Então não adianta passar muita coisa, porque vocês não vão conseguir fazer. Eu vou passar apenas esses 2 itens para que vocês possam fazer. Deixa eu explicar por que a gente passa um projeto final de vocês. O que acontece? Cada um sugeriu uma ideia no projeto e desenvolver algum sistema, certo? Então, o que vocês vão fazer? O que é o propósito? Vocês vão abrir o Clipsen ou o próprio Tinkercad, são duas plataformas, a gente trabalhou só com o Tinkercad, fica na liberdade de escolher, ou outras ferramentas que vocês comprarem. Vocês vão montar o entendimento que vocês têm hoje, como seria a construção do hardware do seu projeto. No projeto vai usar um sensor de iluminação, uma foto externa, o sensor vai usar um buzzer, vai usar uma LED, vai usar um potenciômetro. Vocês vão montar o sistema de vocês em conformidade com o que vocês acreditam que esteja correto. Vocês vão pegar, colocar o link, vão fazer as ligações, vocês não vão fazer a parte de programação. Eu quero que vocês montem apenas a estrutura, a montagem do hardware, certo? Depois de montar o hardware, vocês vão fazer? Vocês vão definir aqui a quantidade. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Vamos colocar aqui, 4 LEDs, preço do componente. Eu vou pesquisar. Não sei o preço quanto custa uma LED. LED, Arduino, valor. Lá no Google, tem vários sites aqui, pode procurar por kit de Arduino, né? Arduino. Tem Electrogate aqui, aqui está falando, 20 LEDs da camisa está custando R$20. Aí você pode vir aqui e falar que, uma LED, vou precisar de 4 LEDs, né? O preço unitário da minha LED é R$1 cada um. Eu vou gastar R$4 com LED. Por exemplo, tá, pessoal? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 resistores. Vou colocar aqui 8 resistores. E é bom definir também a quantidade de ohms, tá? Por exemplo, 220 ohms. 8 resistores, puxei também R$1. Então eu vou gastar aí R$8 com resistor. Beleza, gente? Vocês vão montar a prototipação do que vocês acreditam que é o sistema de vocês, a parte do hardware, e estruturar a tabela dos componentes que vocês vão precisar. Só isso. Essa é a segunda etapa do projeto, tá? Então, descrever aqui suas respectivas funções, prototipação do projeto, desenhar a montagem do projeto e descrever na tabela quais os componentes vocês vão utilizar. Só isso. E aí vocês vão juntar uma peça só, trabalho, e enviar no Aula. O Manuel perguntou, o prazo final é até o final do semestre? Para essa segunda etapa é até o dia 10, às 11h59, tem 7 dias a partir de hoje. Um pouquinho mais de 7 dias aí. 7 dias, algumas horas. Tá? Por quê? Porque é pouca coisa, são apenas 2 itens, vocês conseguem fazer isso. E assim, eu vou pontuar, pessoal, a tentativa de vocês, dentro da coerência que vocês aprenderam, é montar um protótipo para o trabalho de vocês. Vou desconsiderar, ficou errado um botãozinho aqui, vou tirar toda a nota do trabalho, vou dar 0. Não, vocês sabem que eu sou de boa. Não tá isso. Tentem fazer, se eu dou seriedade com vocês, estão tentando fazer levando a sério, eu vou considerar uma boa nota para cada um de vocês. Lembrando que tem que seguir o padrão do projeto, né? Tem que ficar detalhe, capa, quem não fez, foi uma correção que eu sugeri da primeira etapa do projeto, de entregar a primeira parte do projeto corrigida com os erros que eu levantei, com as falhas que estavam na parte do layout do
o arquivo, falta de justificar o texto, não colocar legenda em imagem, não colocar legenda em tabela, tudo isso, pessoal. Você usar o padrão da norma BNT. Vocês não sabem o que é o padrão da norma BNT? Pode lá no Google pesquisar. Como colocar no trabalho da norma BNT para aparecer o passo a passo. Beleza? Se usou alguma referência também, coloca as referências no final do trabalho. Mais alguma pergunta, pessoal? Um dia eu vou terminar essa aula mais cedo para vocês já começarem a fazer isso. Eu já vou abrir a atividade lá do trabalho final. E semana que vem, na sexta-feira à tarde, eu estarei aqui no EDEC, às 1h. Vou colocar na hora, para ver o que é hora. Demorar de nossa aula, eu vou estar aqui para tirar qualquer dúvida em relação ao trabalho, para a gente fazer o fechamento das notas, tá? Esse final de semana eu tenho diversão garantida. Eu vou corrigir essas 3 atividades aqui. E quem já mandar o trabalho, não sei se você já corrigiu essa primeira aqui, eu vou corrigir todas as atividades que ainda estão em aberto. Vou corrigir essa última aqui. Então, quanto antes você mandar o seu trabalho, mais cedo você vai receber o feedback. Tá bom? Uma dúvida, gente? Tranquilo? Ok, Manuel, beleza. Então, reforçando, semana que vem eu estarei aqui, pessoal, para tirar as dúvidas de vocês. Ah, professor, por que minha nota está 1? Mas semana que vem, na sexta-feira, a gente vai fazer esse fechamento de novo. Você está com dúvida sobre suas notas, vem aqui e a gente conversa. Depois do dia 10, vai fechar o sistema. Só se eu tiver uma boa justificativa, eu vou conseguir abrir de novo. Então, não é porque, a nota ficou errada lá, porque eu não fui atrás. Vai ficar com a nota errada. Bom? Então, bom trabalho para vocês, Deus abençoe, um ótimo final de semana, gente. Vou ficando por aqui e boas atividades aí para vocês, gente. Cuidem.